Seja bem-vindo à aula de número 7, básico, ferramenta texto, trabalhando com parágrafo do programa de desenho CorelDRAW X6. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo às minhas aulas. Então, depois de aberto o Corel e criado uma página, a gente vai começar a trabalhar aqui com texto de parágrafo. Então vamos na barra de ferramenta, clicamos aqui na ferramenta texto e criamos aqui uma caixa. Essa é a diferença entre trabalhar com texto artístico e texto com parágrafo. Então você tem que criar uma caixa, você pode digitar o texto ou copiar. Então vou copiar aqui um pequeno texto aqui do blog do livro Sequências Numéricas Mágicas, seleciono, dou um Ctrl C, vou aqui no Corel, a gente percebe que tem um pontinho já de inserção aqui, piscando, né, dentro da caixa. Olha lá. Clico novamente e dou um Ctrl V para trazer o texto, né, para dentro da caixa. Então o texto já foi copiado aqui com algumas formatações. Ele está na fonte Arial, tamanho 12. Então, para mim selecionar, trabalhando com a ferramenta texto, né, selecionar aqui o texto, se você der um clique, aliás 2 cliques, você seleciona uma palavra. Se você der 3 cliques, você seleciona a linha. E para selecionar o texto todo aqui, ou você vem aqui no começo, dá uns 2 cliques e puxa o cursor do mouse, você vê que o texto fica destacado aqui na cor azul. Isso é trabalhando com a ferramenta texto para a gente mudar o tamanho da letra. Eu vou mudar aqui, né, na lista dos tamanhos de corpo de letra. Eu vou aumentar para 24 e também vou dar um zoom aqui na página para a gente deixar mais visível, né, ampliado aqui, para a gente ver aqui os comandos que a gente vai trabalhar aqui em cima. Então, voltando aqui à ferramenta texto, selecionando aqui, né, toda a caixa, arrastando o mouse desde lá de cima até embaixo, e posso mudar algumas formatações rápidas aqui na barra de propriedades. Ó. Posso deixar o texto em B aqui, que é de bold e negrito, posso deixar ele em itálico, que é aquele formato inclinado, e posso também deixar ele aqui, né, sublinhado. Posso mudar também aqui o alinhamento do texto. Aqui ele está com um pequeno X, é porque está sem alinhamento. Então eu clicando aqui, aparece aqui algumas opções, né, à esquerda, à direita, aliás, centralizado, à direita, justificado ou forçar a justificação. Posso também aplicar aqui uma letra capitular, né, que são aquelas letras no início do parágrafo. Percebe que nosso texto todo está selecionado. Então, quando você clica no comando, você cria uma capitular para cada parágrafo. Então, normalmente não é isso que a gente faz. Eu vou desselecionar aqui todo o texto e vou selecionar só o primeiro parágrafo. Aí eu clico no comando e aplico aqui a capitular. Esse é
o modo mais comum para a gente usar uma capitular. Então, ainda com a ferramenta texto, eu posso mudar aqui a apresentação, clicando aqui neste ícone. Eu posso deixar o texto espelhado aqui, verticalmente, quer dizer, de cabeça para baixo, invertido, né? Ou horizontalmente, ele vai aqui para começo de todo o parágrafo, vai para a direita. Também posso aqui inclinar o texto, vou digitar aqui, selecionar a caixinha de entrada de dados, vou colocar 10 graus e dar um Enter. Então a gente também pode fazer uma inclinação de toda a caixa de texto. Vou zerar novamente e voltar ao normal. Quando nós inserimos aqui o texto, dentro da caixa de texto, percebe que quando a gente copiou e colou o texto, aparece em primeiro instante aqui, que é uma linha pontilhada, com 8 quadradinhos e mais essas duas alças aqui na parte de cima e parte de baixo. Isso aqui, os quadradinhos é para você ajustar aqui na medida, pra você encaixar na área que você vai precisar. Então você pode, na verdade você só está reduzindo a caixa, não o texto, ok? Isso dependendo do tamanho que você vai precisar. Você também pode ajustar aqui diagonalmente, como se estivesse trabalhando aqui com a ferramenta retângulo. Mas um detalhe aqui importante é o seguinte: depois que eu mexi na largura da caixa, ela ficou com um pontilhado em vermelho aqui. Isso está indicando que você tem mais texto aqui escondido, tá? Então, se eu voltar ela aqui ao normal, você vê que aqui nessas duas alças aqui na parte de baixo está sem o triângulo, ó. Vou fazer novamente. Você percebe que ela fica vermelho, a caixa fica pontilhada em vermelho e aqui uma setinha na parte de baixo. Então está indicando que você tem mais texto aqui escondido. Então, a hora que você estiver trabalhando, atentar para esse detalhe aí, para não deixar o texto escondido, pode passar despercebido. Então você pode reduzir aqui usando todos os quadradinhos e também as alças aqui, ó. Tá? Você não está reduzindo nem ampliando o texto, simplesmente a caixa. Tá? É o modo mais fácil, apesar que você também tem como mudar a medida aqui na caixa de entrada, aqui na barra de propriedades. Por exemplo, eu vou deixar 200 milímetros. Ele ajustou ela a partir do centro, diminuiu nas duas laterais, e a caixa ainda ficou em vermelho, indicando então que tem mais texto aí. Aí é só ajustar conforme a necessidade aí da área que você precisa, colocar essa caixa de texto. Então, ainda com a ferramenta texto selecionado, a gente pode criar colunas. Então, clicando aqui na caixa de texto, para selecionar, eu vou diminuir aqui a largura. Então ela ficou aqui com a caixa pontilhada em vermelho e apareceu
nessa alça com a setinha. Eu clico em cima, me aparece aqui, né, um cursor aqui com uma pequena página. Eu simplesmente desenho outra caixinha de texto aqui e percebe que aqui tem uma linha em azul aqui dizendo que ela está ligada. Essa primeira caixa de texto está ligada aqui com a segunda. Então, de qualquer forma, ela está em vermelho, ó. Eu vou ajustando ela, né, para acomodar aqui o texto. Então, são vários, né, comandos que a gente pode ajustar aqui com a própria ferramenta texto. E para desfazer, né, eu puxo aqui a primeira caixa aqui até a largura que estava antes, para ela acomodar todo o texto. E aquela segunda caixinha aqui, ela ficou em branco. Eu só seleciono ela, né, aqui já apareceu aqui a ferramenta seleção. Seleciono ela e dou um delete. Pronto, eliminei essa segunda caixa e ficou só a primeira. Quer dizer, eu desfiz aqui as duas colunas. Outra ferramenta que eu posso utilizar aqui para mudar as propriedades da caixa de texto é utilizando aqui a ferramenta seleção. Então, dei 2 cliques aqui, seleciono a caixa, aparece aqui as propriedades, né, a caixa de propriedades aqui para mudar as características da caixa de texto. Eu posso selecionar aqui, né, o tipo de fonte. Perceba que eu selecionei a ferramenta, já fui aqui na caixa e vou mudando aqui, né, essas características aqui, ó. Tô deixando aqui um corpo menor, vamos pôr 14 pontos, sem selecionar o texto como eu fiz com a ferramenta de texto, simplesmente porque a caixa aqui está selecionada. Aparece aqui o 8 quadradinho e as duas alças. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao que estava antes. Então posso, né, mudar aqui também para negrito. Posso mudar também para itálico, né, só com a caixa selecionada. Posso mudar aqui para sublinhado e também as formatações de próprio parágrafo aqui, ó. Alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado, justificação total, forçar a justificação. Então, só com a ferramenta texto e com a caixa selecionada, né, ele já aplica aqui, né, qualquer formatação que você queira. Também, se eu der 2 cliques no centro, me aparece aqui, né, esses pontos de controle aqui para mim poder inclinar, né? Eu posso ajustar também a caixa. O texto vai seguindo nessa inclinação da caixa. Posso também aqui espelhar. Então, praticamente, todos os comandos aqui de característica
né, dessa caixa de texto, né, pode fazer também com a ferramenta seleção, né. Você pode ver que se aplica a formatação ao comando como se fosse aqui uma caixa, aliás, como se fosse os comandos aqui da ferramenta retângulo. Eu vou diminuir aqui o tamanho do corpo da letra, deixar aqui com 18 pontos, só para diminuir o tamanho, né, da letra. Outra ferramenta que eu posso trabalhar também com a caixa de texto é a ferramenta forma. Então o que eu posso tá modificando com ela, né, a entrelinha e o espaço entre as palavras, ó. Você pode ver que entre uma palavra e outra o texto acabou dando uma folga, né? Quer dizer, ficou mais espacejado. E da mesma forma, né, eu posso mudar aqui o espaço entre uma linha e outra. Então, toda essa formatação, toda essa mudança que foi feita foi diretamente, né, em cima da caixa de texto. Então praticamente quase não usei, né, comandos de entrada de dados ou numérico, né, como você tem a medida, a inclinação e também tamanho do corpo da letra. Mas com essas três ferramentas aqui, texto, seleção e forma, eu posso, né, fazer qualquer modificação na caixa de texto. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a conhecer os meus trabalhos sobre matemática, os fantásticos números primos e sequências numéricas mágicas. Até a próxima videoaula. Obrigado.